Estação Boas Novas, com Orlando César. Está mais uma vez aí, irmãos. Graças a Deus, com saúde e forças e coragem que Deus deu para nós levar essa verdade. Que Deus escolheu os corajosos, não os covardes, para anunciar essa verdade que poucos querem anunciar. Verdade, irmão. O mais interessante é que a palavra do nosso Salvador seja anunciada, seja pregada, não é verdade? Irmão Agnaldo, que a paz do Salvador esteja contigo, irmão. Pai César, olá pessoal, boa tarde a todo mundo. Bom fim de sábado para todo mundo. Isso aí, irmão. Eu gostaria também de mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes aí de cidade de Nova Olímpia, né? Os ouvintes aí da Rádio Cultura FM, programa Estação Boas Novas, estamos transmitindo aí pela Rádio Cultura FM 104,9, né? O programa Estação Boas Novas, que tem já aí transmitido há alguns anos aí essa palavra do reino do nosso Salvador, né? Agradecer a todos os ouvintes que estão na sintonia. Também, irmãos, gostaria de agradecer nossos amados irmãos aí da internet, né? O programa Estação Boas Novas. Nós temos aí alcançado muitas pessoas, muitos irmãos têm entrado em contato conosco também aí pela internet, né? Ali pelo canal do YouTube, onde nós postamos aqui as gravações dos programas, né? Que nós fazemos aqui, postamos ali no YouTube e vários irmãos estão ouvindo ao vivo, né? Pelo site do programa, pelo site da Rádio Cultura FM, né? Gostaria de mandar aqui um grande abraço ao irmão Lincoln, né? Irmão Lincoln lá de Brasília. Também tem um irmão aí que está assistindo vários vídeos, ele tem comentário dele em vários vídeos nossos ali, que é o seu Xará, o Agnaldo. Inclusive, ele falou, né? Eu falei, vou mandar esse abraço no ar para sair no vídeo, né? Pra gente poder estar saudando esse irmão aí, o irmão Agnaldo também. E ele falou assim, olha, manda um grande abraço aí para o meu Xará Agnaldo. Um abraço, meu querido, não conheço, mas gostaria de conhecer, quem sabe um dia conhecer pessoalmente. Isso. E quem sabe também um dia ele participar conosco aí pelo... isso aí. Talvez, eu estou planejando, irmão, nós fazemos aqui, nós vamos precisar de estruturar aqui e programar para isso, fazer aqui, né, no nosso programa, um hangout ao vivo, igual nós fizemos daquela vez com o nosso irmão Renato Pedrosa, né, Dr. Renato Pedrosa, e fazer um programa ao vivo aqui com esses irmãos que têm acompanhado o programa ali, né? São irmãos aí de diferentes estados, tá? Que têm acompanhado o programa e que para que nós pudéssemos contar aí com esses irmãos, tá? Participar conosco aqui para falarmos dessa escritura, compartilhar ideias, né? E o irmão Agnaldo, eu tô muito feliz com ele, que é a visão que ele está tendo, né? Que ele está comentando, e ele entra em contato, pergunta sobre alguns vídeos e tal, né? Mas assim, a visão que ele está tendo, o esclarecimento que ele, vamos dizer, a análise que ele está tendo de tudo isso aí, é fantástico, irmãos. É fantástico. Tem muita gente, tem muito tempo que não chega a essa maturidade, né? Esse entendimento, que as camas não conseguem cair por completo. Mas aí ele é um irmão que... Deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube, irmão. Tem um vídeo que ele comentou agora há pouco. Acho que foi esse aqui que ele comentou. Vai sair o áudio aqui, então não vou ligar não. Mas o irmão Agnaldo, eu não gravei o sobrenome dele, tá? Ele entrou em contato aqui conosco, mandou um grande abraço para todos nós. Ele falou, a sua equipe. É uma equipe, né? Uma equipe que nós temos anunciado juntos aqui a palavra. Mas realmente aqui é um programa onde todos aqui fazem voluntariamente, né? Voluntariamente. Isso é o mais importante, na verdade. Isso tem sido muito importante, na verdade. Não mais importante, mas muito importante para anunciar essa palavra. Irmãos, eu gostaria de falar um tema hoje. Deixa eu colocar aqui para ver se eu acho o nome do nosso irmão aqui, nosso irmão Agnaldo. César, eu só queria aproveitar um pouquinho mais do espaço e mandar um abraço especial à Dona Elza. Dona Elza, para quem não conhece, é da Mercearias do Fidelis, né? E eu tive conversando com ela sobre como está sendo hoje pregado o Evangelho, né? Sei. E
como muitos se calam, ou seja, muitos se curvam, né? Não querem, não Tem medo. né? É verdade. E eu fiquei surpreso porque ela começou a falar e ela frequentava e do nada ela começou a falar. Aí eu falei, não, mas é assim, assim, assim. Eu falei, não, tá certo, é assim, assim, assim. Aí ela disse que ia ouvir o programa, gostou muito da conversa e tal. Oh, que bom, irmão. E pra gente precisar fazer uma visita lá. Então eu queria mandar um grande abraço a ela, filho dela e toda a família dela. E um alô também pra Dona Maria, madrinha da Lucineide, a mãe da Mônica, Ah, sim. que disse que vai ouvir o programa pra ver o que nós estamos falando aqui. Que de tanto Grande abraço, especial Dona é Maria, esse, pra né? senhora aí. Que estão falando, que estão... Verdade. Eu encontrei aqui o irmão Aguinaldo, inclusive eu vou deixar até no vídeo. Irmão Aguinaldo Donizete Andraus, né? Ele, ó, abraço a toda a sua equipe e que o xará aí, Aguinaldo, continue rapaz. nessa fé e caminhada. Que bom, muito Deus obrigado, é quem irmão. nos abraça, amado. Gostaria de um dia participar desses estudos com vocês. Opa. Deus abençoe, amados. Né? E eu coloquei aqui, será um prazer, irmão, né? Grande abraço. Tá? Então, um grande abraço, irmão Aguinaldo. E outros irmãos aí, né? Que têm estado conosco. Não só pelo site da rádio, ouvindo o programa ao vivo, como também depois ali compartilhando os vídeos, comentando os vídeos, né? Deixando ali seus questionamentos, né? Tudo isso aí é muito importante, tá? Eu vou aqui entrar no Face, talvez o irmão aí que esteja pela internet, quiser participar conosco, tá? Tô entrando aqui pelo Face agora. Os irmãos que estão aí na sintonia, quiser entrar pelo Face ali, trocar uma ideia, fazer algum comentário, alguma coisa, tá, irmãos? Então vai poder participar conosco aqui ao vivo, tá? Na medida do possível, né, irmãos? Que a gente vai vendo, não dá para atender todo mundo, né? Todos os irmãos, mas na medida do possível nós vamos falando aqui. Eu vou habilitar aqui o Face. Pode mandar o tema que eu acabei tirando. Não, e eu quero também mandar um abraço. Eu quero aproveitar aqui, foi muito bom o irmão ter lembrado, né? Para a irmã Neuza, né? É Neuza? Tá, um grande abraço aí, a irmã Neuza. Que a paz do nosso Salvador. Minha parentada? Isso. Sim. Um grande abraço a ela também, ouvinte. Cadeira cativa, né? Quem? Foi lá. É da Dona Neuza, Ah, sim. né? É a Dona Neuza é da Merceria Fidelis? Não, Dona Elza. Ah, Dona Elza. isso. Dona Elza. Ah, tá, Dona Elza. Isso, Dona Elza Ela também. ficou muito feliz, viu? A gente precisa ir lá, viu? É, né? E falou Nós pra vamos nós não parar, né? Opa. Beleza, né? Vamos sim, com certeza, tá? Então, habilitei aqui o Face, né, irmãos? Então, os irmãos aí que estão pela internet, que estão aí de outros estados, temos aqui vários irmãos aqui, né? De outros estados, que esteja na sintonia, ok? Que esteja na sintonia, quiser participar conosco aqui, ok? Pode estar mandando seu recado aí pelo Face. Nós vamos atender na medida do possível, tá, irmãos? Tá? Todos os irmãos aí. Deixa eu pegar aqui, eu vou linkar aqui o site da rádio e vou compartilhar aqui, né? Programa Estação Boas Novas, e vou colocar, querendo participar aí dos temas falados, né? Um tá sempre conosco aqui, é o André Roubo. Ó, está na sintonia. Grande abraço pra ele também. Ele tá sempre na sintonia, né? Que maravilha, esse irmão. Sempre aí dando uma força, sempre aí conversando. Grande abraço, tá, irmão? Irmãozão aí, André Hofer, Rio Grande do Sul. Sempre na sintonia, né? Tá na sintonia aqui. Obrigadão, irmão. Irmão, sempre que a gente faz algum trabalho assim, tá lá apoiando, tá lá na sintonia, né? Aconteceu também no nosso debate da semana, lá sobre o batismo, que fizemos ali com o irmão Eduardo. Eduardo, né? Também foi um prazer ter conhecido o irmão Eduardo. E até que conciliou o nosso pensamento, né? Conciliou o nosso pensamento em algumas coisas. O irmão Rude Fares entrou um pouquinho, né? Mas teve que sair. Sim, teve que sair, né? Isso. Mas participou conosco lá também. Eu acredito que foi de muito proveito aquele debate, aquele hangout, né? Um hangout aí sobre esse tema interessante. Bom, irmão, o tema hoje, nós vamos continuar comentando um pouco. Acabamos enrolando um pouco aqui hoje, já vai dar 5h30, mas nós vamos poder falar um pouquinho sobre... a gente estava falando, eu deixei já 2 programas, né? Não podemos estar ao vivo aí, esses 2 programas passados. E nós deixamos aqui aquela gravação que eu fiz lá, inclusive coloquei o professor Fábio Sabino para falar sobre aquela passagem de 2 Timóteo, tá? Toda a escritura inspirada por Deus. E nessa sequência, irmãos, lembrando que nós, quando anunciamos aqui, irmãos, nós queremos assim observar o que realmente é a palavra do Salvador e do Criador. O Criador, ele falou conosco, com o povo, com a humanidade. Primeiramente falou a Israel, sim. Depois falou com os gentios, com os demais povos, por meio do Salvador e dos seus apóstolos, né?
Salvador e seus apóstolos. E o que nós queremos observar é o que toda a Escritura, irmãos, toda a Escritura encaminhou o Salvador, né, o Messias. Então tudo que for falado na Escritura tem que estar batendo com não só as falas do Salvador, mas também com a sua característica, com o seu exemplo de vida. Tudo aquilo que não está batendo com o estilo de vida do Salvador, do Messias, do Emanuel, seja lá qual for o nome que muitos usam aí, tá? Se não estiver de acordo com o exemplo que ele deu, alguma interpretação está equivocada. É o que eu tenho para mim, é o que eu observo nas Escrituras. Se está tendo alguma contradição, então peraí, essa contradição está sendo humana. Porque toda a Escritura, ela tem que se comparar, ela tem que estar equiparada, em concordância, sentido com o Salvador. Tá? Isso é o mais importante. E aí, irmãos, ficou algo assim muito... Depois do debate que nós fizemos aqui com os irmãos, eu falei que ia estar comentando aqui sobre esse debate. Depois que nós fizemos o debate, quando nós falamos ali aquela questão do templo, que o Criador nunca pediu para construir aquele templo, que a gente tem uma dúvida de qual Deus teria falado com Salomão, já que o que foi falado ao profeta Natan ali em 2 Samuel 7 não está batendo com o que o Salomão fala no livro de 1 Reis, 2 Reis. E aí muitos falam assim, então vocês não creem na Bíblia? Então vocês não creem na Bíblia? Vocês não creem em toda a Bíblia? Irmãos, crer não é questão de crer ou não crer. Por exemplo, aconteceu tudo aquilo lá com Salomão? Eu não estou deixando de crer que aconteceu. Aconteceu. Salomão construiu o templo? Construiu. Se eu não estivesse crendo, quer dizer, eu não ia concordar que ele não haveria construído aquele templo. Porque está escrito lá que ele construiu. Está escrito, né? Está escrito, não está? Tá. Agora, o que nós temos que observar na Escritura é, o Criador pediu, o Criador mandou, foi o Criador que pediu para construir. As características têm a ver com Salomão? Com Salomão, não é verdade? Outra coisa, tudo que tem na Bíblia, será que foi inspirado? Ou seja, tudo aqui é palavra do Criador? Tudo é palavra do Salvador? Todas as palavras? Ou seja, quando Judas falou, quando Judas foi lá e beijou o Messias e aprontou tudo aquilo lá foi inspirado por Deus? Não. Mas está na Bíblia. Está no Evangelho. E aí? Mas nós acreditamos que lá aconteceu. Aconteceu. Isso. Agora, foi o Criador que mandou? Não. Não. Então a mesma coisa, irmãos. Nós temos que saber quando é o Criador que falou por meio dos profetas. Ah, por que tem que ser por meio dos profetas? Vou deixar isso mais claro mais uma vez aqui, irmãos, tá? Eu acredito que vai ficar bem claro aqui. Mas antes eu gostaria de começar com esse verso aqui que muita gente confunde isso aqui. Está lá em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3, dizendo assim, ó. Bem-aventurado, tá? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado que lê, tem muita gente que não lê. Não, a maioria... Fica só comendo, né? Só pela boca dos outros. Na mão acima da igreja pra dizer que lê, né? Só fica comendo pela boca dos outros, na verdade. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Qual profecia, irmãos? Do livro de Apocalipse. Ah, sim. Livro de Apocalipse. Agora veja bem, todos todos os livro, livros... né? Isso, está referindo ao livro, olha só. Todos os livros da Escritura é livro profético? Não. Ué, então e aí? Então eu não posso observar os livros que não são proféticos? Pode, ué. Entendeu? Então o que muitos leem isso aqui? Fala assim, ó, bem-aventurado que lê o livro dessa profecia e fala que é toda a Bíblia. Peraí, mas na Bíblia existem os livros que não são proféticos, né? São os livros históricos. Eles não são livros proféticos, eles são livros históricos. Então aqui está falando para quem acredita nesta bem-aventurado que lê as palavras e ouve as palavras desta profecia. É claro que Apocalipse, ele está em concordância com os profetas. Sim. Não é verdade? Está se cumprindo, está se cumprindo. Então, todos que, não só, vamos dizer assim, aqui está falando de Apocalipse, mas porque é um resumo de todos os profetas. Ou seja, bem-aventurados que ouvem a palavra, vamos dizer assim, das profecias também, porque Apocalipse, ela acaba se resumindo toda a história das profecias. Tá? Agora, porém, por exemplo, livro de 1 Reis e 2 Reis é um livro profético? Não. Não todo ele, somente todo nas ele, passagens que não o todo ele, sim. profeta Elias falou ali, por exemplo, tem partes que é profético, Natan tem partes. também, Natan. Mas de Natan não tem no 1 Reis. Natan foi na época lá de 2 Samuel. Sim. Aqui tem falas de Natan, mas segundo Samuel, segundo Salomão. Conforme falou o profeta Natan, conforme falou ao meu pai Davi. Mas aí é Salomão já falando, lá em 1 Reis e 2 Reis. Então 1 Reis e 2 Reis não é um livro profético. Tá, se quisesse usar essa passagem para todos os livros da Bíblia, então e aí fica meio complicado, porque o livro de 1 Reis e 2 Reis não é um livro profético, é um livro histórico, não é um livro profético. Então, para Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, por isso nós temos que ter muito cuidado na hora de lermos, muito cuidado. Outra coisa, essa Bíblia que nós temos hoje, ela foi juntada a esses livros muito atualmente.
Na época não tinha, na época, aquela passagem também que o Salvador fala assim, hoje se cumpre a palavra desta profecia. Ele estava lendo o quê? Isaías, ele estava falando de quem? Do profeta Isaías, que estava referindo ao Salvador. A pessoa acha que está falando toda a Bíblia. Não está falando de toda a Bíblia. Jesus ali estava... É um livro. O Salvador estava falando ali do profeta Isaías. Ah, irmão, então vocês não creem na Bíblia? Bom, nós cremos no que está relatado. Isso é uma ofensa pra nós. É uma ofensa até, né, irmão, falar isso. A gente se sente ofendido quando fala que a gente não acredita. Não, porque que é isso? Não é só pra ler, mas não né? acredita. Não é verdade? Mas daí, alguns falsos profetas, porque a gente está denunciando esses enganos que tá aí fora, alguns falsos profetas ficam tentando colocar isso na cabeça das pessoas para que as pessoas tenham rejeição a nós, no sentido assim, eles não creem na Bíblia, eu não vou ouvir eles. Não é verdade? É assim que eles falam, eles não creem na Bíblia, como é que eu vou ouvir eles? Então é uma tentativa de tornar isso aqui algo assim que as pessoas começam a se distanciar de nós porque nós não cremos na Bíblia, segundo os falsos profetas falam. Por que a intenção deles é falar isso? Porque nós temos denunciado muitos enganos. Não tem argumento na Escritura. E não tem argumento nas Escrituras, irmãos. Pode até vir aqui chamar a gente de desviado, chamar o que for, mas não tem argumento. Ou seja, é assim, é assim. Para eles é assim, é assim, é assim. Não, tá, irmão, mas então me explica esse texto. Ah, não, porque a gente tem que ter fé para acreditar. Tá, mas você não me explicou o texto? E aí? Somos nós que não acreditamos na Bíblia? Agora veja bem, eles falam que nós não acreditamos na Escritura, né? Tá, será que somos nós que não acreditamos? Ou que não seguimos? Não vou nem falar de acreditar ou não, que isso aí é particularidade de cada um, né? Agora, será que estão seguindo as Escrituras? Não, hein? Eita. Hã? Será que está seguindo? Quando Jesus falou assim, tem duas capas, dê uma. Estão fazendo isso? Quando Paulo falava, quando os apóstolos lá venderam suas propriedades, levaram aos pés dos apóstolos, que eles venderam, e que eles pegaram aquele dinheiro e distribuíram igualmente entre todos que tinham na cidade, será que eles estão fazendo isso hoje? Não, tá muito diferente. Tá muito diferente. Então, peraí, então é nós que não estamos seguindo a Escritura? Mas aí você questiona um evangélico ou algo assim, aí você fala assim, não, mas isso aí tem que deixar pra lá, é Deus e ele. Tá, isso pode deixar pra lá, né? Nossa. Mas o que nós estamos falando não pode deixar pra lá. Pode. Tá errado? Não acredita na Escritura? Quer dizer, eles podem fazer tudo ao contrário, e mesmo assim pode. Não é assim que fala? Deixa, Não, deixa Deus, deixa pra lá. Não mexe com isso não. Mas peraí. Deixa quieto. Então deixa pra lá, agora deixar de falar a verdade, nós não vamos deixar. Se eu não. amo meus irmãos, se eu creio na Escritura e amo Jesus, eu vou anunciar o que está E escrito. aí eu amo meu próximo, como é que eu amo e deixando ele enganado? Aí eu vou deixar ele pro engano? Não tem nem condições. Verdade. E não é amor ao próximo. Aí não é então. amor. Aí Eu não tô é abolindo a lei. Exatamente. Irmãos, olha só. Isso aqui é Apocalipse 1:3, né? Isso. Tá, então a palavra desta profecia está referindo a Apocalipse. É claro que existe todas as profecias encaminham ao Salvador e está se concluindo aqui em Apocalipse. Tá? Tudo bem, poderíamos até pensar fazer né, abranger desta forma. Tudo bem. Não iria questionar isso aqui, porque realmente tem muita coisa que consolidou aqui em Apocalipse. Agora, dizer que esse versículo está dizendo para acreditar na Bíblia inteira, acreditar assim no sentido assim, de que tudo é profecia, de que tudo foi palavra do Criador, de que tudo foi palavra do Salvador, aí ia ser muito ignorante, irmãos. É muita ignorância isso. Entendeu? Ou muita ignorância, ou não quer que as pessoas cheguem, né? Se fosse assim, eu não ia denunciar o que está distorcendo o evangelho. E não está pedindo lá em Mateus? Não tem mais eles? César, não tem mais os que matam o corpo? César, assim, as pessoas têm que parar e pensar. Assim, o Agnaldo nunca foi de uma denominação, mas eu e você fomos. Você muito mais tempo que eu. Se a gente saiu, a pessoa tem que parar e pensar. Se ele saiu, porque tem muitas coisas erradas. Uhum. Será que a pessoa não para pra Ó, pensar? faz de conta o Ah, seguinte. eu não tô ganhando nada. Não tô ganhando dinheiro, nada pra anunciar a verdade. É de graça. Faz de conta o seguinte. Quem é o Aguinaldo ali na rádio? Nada. Nunca participou de uma Eu denominação. nunca participei. Então eu não sou nada. Começa a analisar o César e o Rude. É simples. Muito Aí simples. vão chegar a uma conclusão. Porque eu nunca fui religioso. Muitos falam que eu sou... Dá graças a Deus por isso, hein? Porque, cara... Muitos falam que eu sou ateu, né? Eu me garanto que eu não sou ateu porque eu acredito num Deus vivo, Deus da misericórdia Que e bom. Deus do amor às pessoas. Isso Verdade. eu acredito. Acredito nesse Deus. Esse Deus, né, que é o dono do ouro da prata, Isso. e não Nesse precisa Deus dos eu seus acredito. 10% não. É. E sou vivo. E sou vivo por causa que eu acredito nesse Deus misericordioso. É isso aí. Isso é Tá? mais importante, né? Agora, nesse Deus aí de teologia, de sistema religioso, esse eu não acredito. Isso é verdade. Esse eu não acredito. Sabe por quê? Porque esse Deus aí é mentiroso. Ele existe, mas ele é mentiroso. Fica enganando as pessoas. né? Eu não acredito. Enganar as pessoas, né? Esse- Já é esse- Satanás, né? Agora Satanás começa é o pai a da analisar. mentira. O pai da igual mentira é você Satanás. colocou, Ó. igual você colocou. Começa a analisar você e o César. É, fica mais porque fácil. a escritura assim, Jesus falou, ó, seus fariseus, seus religiosos, vocês têm por pai o diabo. Por que Jesus falou? Por pai o diabo? Porque o diabo é o pai da mentira, e religião é mentira. Tá, eu nunca fui religioso. Por que eu sei disso? Porque você correu atrás, buscou.
Teve um ponto aqui que o irmão Eduardo, quando nós fizemos ali o debate, o hangout, né, na quinta-feira, na quinta-feira, ele questionou, falou assim, não, eu considero você um religioso, ele falou pra mim, né, porque você acredita em algum... Eu falei assim, tá, se o fato de você estar falando que eu acredito ser religioso, se for o Salvador, porque religião, eu até falei uma coisa na hora ali, né, no ímpeto ali da fala, eu falei que vem do grego, mas realmente é do latim, mas que vem do grego também, tá? Que religião significa religar ao Pai, né? Vamos dizer assim, seria esse o sentido. Falei, se a minha religião for o Salvador, e aquela verdadeira descrita em Tiago capítulo 1 e 22, e Tiago 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2, falei, então eu sou religioso, se for esta. Agora, o problema é o seguinte, quando você fala, eu sou religioso, o que as pessoas já veem na mente? Qual igreja que você frequenta? Qual denominação? Então, hoje, a questão religião, ela está muito semelhante ao sentido de denominações. Então, se for de denominações, eu não sou religioso. Agora, se for da verdadeira religião, que é o Messias, que é a lei real, o amor ao próximo, não fazer acepção de pessoas, né? Atender o órfão, a viúva, aqueles que têm necessidade, né? Não desfazer do pobre, apoia trata bem o rico, como está lá escrito em Tiago capítulo 2, e desfaz do pobre. Então essa é a minha religião, o Salvador, né? Agora, o problema quando a gente fala religião hoje, o que já vem na cabeça das pessoas? Qual a denominação que você pertence? Aí você fala qual a denominação, de qual linhagem? E aí vai indo, né? É tantas que tem, não é verdade? Tá? Mas só que assim, irmãos, nós temos que ter maturidade para entender o seguinte, nós não estamos aqui contra a igreja do Salvador. Aquela igreja que é invisível, aquela igreja que é dos salvos, aqueles que são redimidos, que apresentam em suas características espirituais o fruto do Espírito, que nos dá um certo equilíbrio. Pecadores todos nós somos, mas que nos dá um certo equilíbrio, que confronta com a nossa natureza humana e nos dá equilíbrio, domínio próprio, um dos frutos do Espírito, né? Então, esta religião, sim, tudo bem. Agora, a religião, essa de homens, que tem muito mais acepção de pessoas do que o próprio, vamos dizer assim, a própria necessidade de buscar esse fruto, que gera em nós uma boa obra espiritual, que muita gente confunde quando Paulo fala em Efésios 2 com Tiago 2. Paulo em Efésios 2 está falando de circuncisão, obras da carne, liturgias do Antigo Testamento, enquanto que em Tiago 2 ele está falando da obra espiritual, aquela produzida pelo fruto do Espírito, pela lei real, pelo amor e todas essas coisas, né? Então as pessoas não leem todo o texto e às vezes não conseguem entender isso aí, pensam que é uma contradição. Beleza. Apocalipse, olha só que tremendo isso aqui, irmãos, que eu acabei de falar. Agora Apocalipse 19:10, olha, eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quem que é o espírito da profecia? Jesus. O testemunho, não. O que é? O testemunho de Jesus. Irmãos, o espírito da profecia, o entendimento, a revelação da profecia, é o que? É o testemunho do Salvador, do Messias, de Jesus. Entendi. Tem concordância ao levar a verdade, a pregar a verdade? Toda profecia que você for tentar revelar, tentar interpretar, tem que estar embasado com o comportamento de Jesus. Com o exemplo dele, lembra que eu falei aqui? Toda a profecia, toda a escritura, ela tem que ser interpretada à luz do Salvador, porque as profecias, ela se deve ao testemunho do Salvador, de Jesus. É aquilo que eu falei agora, que eu falei no começo. Esse verso comprova isso. Entendeu? Olha, adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia, todas as profecias. Lembra que aquele que ouvires e atenderes e lerem e obedecer à profecia deste livro, né? Deste livro. Apocalipse. Isso. Que se conclui as outras profecias e todas elas tem que ser interpretada à luz do comportamento, do testemunho de Jesus. Todas as profecias, senão está alguma coisa errada. Tem que estar a ver com Jesus. Por exemplo, se não tiver... Assim, funcionando um pouquinho da escritura, nas igrejas tem bastante profecia. Você vai ter um carro, Deus vai tirar você do vermelho. Sim, tem a ver com Jesus Cristo? Vamos supor que a Bíblia diz que tem profeta depois de João Batista pra cá. Tem a ver com Jesus? Não. Então alguma coisa está errada. Se for uma profecia, outra coisa, o último profeta foi João Batista. O último profeta que manifestou o Messias. Sim. Que falou assim, vai vir o Messias. Vai vir o Messias. Então o último foi João Batista. Vai vir o Messias.
É o último, porque depois veio o Messias, não precisava mais de profeta para profetizar o Messias. Agora, quem é os profetas hoje? Quem são os profetas hoje? Todos nós que anunciamos a verdade. a profecia, o espírito de profecia que está no testemunho de Jesus, irmãos. Entendi. Esse negócio de vai dar cala, isso aí é outro profeta. Entendeu? Entendi. Esse aí é o Deus Mamon. Eu vi no Face um cara falando bem assim, negócio de dinheiro, ele falou assim, olha, também tá, eu sei que Deus não pediu dinheiro e tal, mas também se for um Deus pra mim não cuidar de mim, também não quero esse Deus. Ué, Mas peraí, mas o pai não falou assim, olha, buscar primeiramente o reino de Deus, que vai ser acrescentado? assim, Então peraí, então muita gente não quer buscar esse Deus aqui, É difícil. esse Salvador, muita gente quer buscar o Deus Mamon mesmo, entendeu? O Deus das riquezas, é esse que eles querem buscar, tá o entendendo? evangelho é diferente, né? Hã? O evangelho... Então, irmão, nós temos que analisar o que está escrito, porque chega um gente que lê isso aqui e quer falar que profecia é Bíblia. Profecia não é Bíblia. A Bíblia é um livro que nós temos hoje que juntou-se os livros, que ficou um monte de fora. Ficou um monte de fora. E Não é só isso que tem, não. Barnabé. Tem uns aqui, irmão, que se tivesse aqui dentro, irmãos, ia denunciar tanta coisa desse sistema Procurei na religioso. internet e não achei o livro Pro- do Barnabé. O problema é que eu vou te passar o link depois. Problema, irmãos, é que lá é revelador, hein? Que lá é... É um tapa Que na cara lá... religiosa. Não. Mas você não tem Aquilo coragem. lá de ler. mudaria a história do cristianismo, aquilo lá. Mudaria a história, esse livro que eu tô falando. Não, vou pra você. ler. Aí, agora tem outros tal, que vai denunciar o que? Esse sistema mercenário que tá aí hoje. Por isso que não tá aqui na Bíblia. Entendeu? Porque a Bíblia foi... Só colocaram os livros, criaram lá, Constantino criou sua religião, e aí criou esses livros para pedir dinheiro pro povo, para falar que tem que dar dízimo. Mas daí tirou fora esses livros que denunciam o mercado, por quê? Porque, mas peraí, como é que eu vou dar dinheiro para esse e não quer que tá denunciando tudo isso? É. É verdade? Por isso que não deixou. Então tá, agora não posso ler isso aqui em Apocalipse e falar que profecia é Bíblia. Não, na Bíblia tem os livros históricos. Não que nós não creiamos que aconteceu daquela forma. Não se crê, gente. Cremos, como já foi dito aqui. Porém, foi palavras do Criador? Foi a mandado do Criador? Ou não foi? Entendeu? Então é isso que nós temos que analisar, irmãos. É isso que nós temos que observar quando estamos lendo uma coisa. Aqui, veja bem, até juntar esse Apocalipse com os demais livros da Bíblia foi muito atual. Então, quando foi escrito isso aqui, estava referindo-se a Apocalipse. Tá? Essa primeira passagem que eu li aqui de Apocalipse, ó, tá? Vamos ler novamente? Opa. É bom deixar muito claro, irmãos. Apocalipse 1:3, olha só. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse, Esta. revelação. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ah, irmãos, então os outros profetas ficam... Não, irmãos. Não. Apocalipse é cumprimento dos demais profetas. Agora, 1 Reis, 2 Reis, é livro profético? É livro histórico. Histórico, sim. Ele conta uma história. Ali tem passagem narrada pelo profeta... Falada pelo profeta Ô César, Elias, né? aham. Mas aí que tá, como você é professor, né? Você vai conseguir entender melhor, os professores vão entender melhor, mas alguns evangélicos, eles não vão entender isso. É difícil, hein? Entendeu? Porque de repente ele não estudou isso. Você tá falando com convicção e outro professor, não precisa nem ser evangélico, ele vai chegar aqui, mas- vai ler também. Não, vai tanto, entender. tanto, mas tanto é que meus líder. colegas professores, Eles meus entendem, colegas, não é? quando eu falo isso aqui, esse rapaz, tá muito claro. Porque quando o cara Entendeu? é professor, ele entende isso É. aí. Ele sabe ler, Só ele que sabe alguns interpretar um evangélicos, texto. Ele fala assim, não, o cara tá interpretando da maneira dele. Não é. não O é. cara estudou aquilo Sim. ali, ele sabe aquele livro. Mas tem líderes religiosos que estudam a sua forma de teologia. Mas eles sabem. Sabem, Eles cara. sabem. Não Tá, quer mas passar pra aí- igreja. aí- Só que eles tá. não vão passar pra igreja, por quê? Porque aí envolve muita coisa, irmão. Então, Envolve muitas tá. mazelas, então... Se sabe e pega e faz um curso de teologia, não era pra melhorar ainda mais? Era pra melhorar, mas Por que piora hoje, mais? hoje cara? os cursos de teologia parece que está sendo mais para aprisionar as pessoas. Tem conhecimento, mas não libera esse conhecimento para as pessoas. Aprisiona pra que venha a verba deles, né? Então é complicado isso aí. Outra passagem aqui interessante aqui de Apocalipse, ó, Apocalipse 22:7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Qual livro? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi todas essas coisas. Apocalipse. Tá falando do livro que João escreveu, Apocalipse. Então, Então não adianta ler isso aqui e falar a Bíblia toda. Para com isso, é muita Não, tá ignorância, falando gente. só de Apocalipse. De Apocalipse. Juntou esse livro agora há pouco tempo. O Concílio de Nicéia é uma vergonha, gente. Eles colocando que para eles, seres humanos, achando que era inspirado e outros que não eram. Entendeu? Então é uma vergonha isso aqui, gente. É uma vergonha, até as pessoas tá muito alienadas. Ele não pegar e estudar e entender isso aqui, gente. Não ler. verdade. Né? Aí fica aí, ó, comendo pela boca dos outros e sendo enganado. É isso que vai acontecer. Entendeu? Ah, tá. Apocalipse 22:10, mais ou menos. E disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Tá? O que quer dizer não serve? Não serve. Não Aqui, ó. serve essas palavras. Tá, e vamos ler aqui o versículo interessante, ó.
Vamos ler aqui desde o versículo 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Ó, os profetas. Tá? E dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse, não celes. Olha só, vou colocar aqui na versão Nova Linguagem de hoje, que vai ficar bem mais simples entender. E o anjo continuou, não faça segredo. Não guarde só para você, não celes, não guarde só para você. Não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem estas coisas está próximo. De acontecer essas coisas, dessas profecias de Apocalipse. Tá, então por que muitos falam assim, isso aí é ele, Deus, e aí? Assim, eu descobri a verdade, mas não quero... Tá vendo? Não Tá, quero... olha que pergunta interessante. É. Ó. Ó, aí Ó, é que entra. não é? faça segredo das palavras, ou seja, é para anunciar. Anuncie, não é para interessa. anunciar, não interessa. Ah, mas eu vou aborrecer. Não, não importa se você estava anunciando a verdade. E muitos falam, não, aí é ele e Deus. É. Ah, então Não, não é peraí, assim, então cara. você não está seguindo o que está aqui? Cada um é cada um, tem uns que falam, né? Cada um é cada um. Cada um é cada um. É muita Mas aqui não ignorância, está cara. pedindo para não selar? Para não pra selar, para não, compartilhar? para não dar segredo, mas para pregar nos telhados. Isso. Aí nós vamos compartilhar só isso aí que estão pregando aí. Não tem como. Olha só, irmão, quem é mal, continuando, quem é mal, continue a fazer o mal. E quem é imundo, continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. Quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Vou colocar na João Ferreira de Almeida, que é o termo mais conhecido que o pessoal usa. Ó. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, irmãos, tem muitos que não vão sair dessa injustiça, desse engano. Vão ficar cada vez mais... Você pode ver, irmão, como que esse mercado está ficando cada vez pior aí nesse meio. Como que esse comércio está ficando cada dia pior. Cara. Agora, quem está se purificando, saindo desse comércio, que está guardando a palavra da profecia, do Salvador, do seu exemplo, do seu testemunho, e que está anunciando às pessoas, é o que deve ser feito. E se purificar, ou seja, se purificar na palavra. Se purificar, ou seja, não fazer essas injustiças que fazem em nome de Deus. Sério, eu fiz uma pergunta pra você, e de repente eu não... Eu cheguei a uma conclusãozinha mais rude, mas daí eu não captei legal. O que quer dizer bem assim, o capítulo, Deus vai levantar... Como foi que nós... Assim, muitos são chamados para ser escolhidos? Isso. Só que aí tem outra parte que fala, Deus vai levantar verdadeiros profetas, né? Não, verdadeiros... Verdadeiros adoradores. Até ainda nos profetas lá falando sobre isso. Já desde os profetas falando sobre isso aí. Que vão adorar em espírito e verdade. Né? Aham. Eu não consegui captar bem isso aí, Tá. né? Mais rude. Só eu, né? Só eu. Qual que é o outro que você falou também? Que, muitos são chamados, poucos são Pouco escolhidos. escolhido. olha só, irmãos. Muitos não estão ouvindo o que nós estamos falando. Isso. A palavra verdadeira, irmão, nós estamos tirando aqui da Escritura, sem acrescentar nada. Olha só, nós estamos sendo aqui tão sinceros, nós estamos falando aqui. Esta palavra que está falando aqui é de Apocalipse. Não é de 1ª Reis, 2ª Reis, 2ª Reis, 1ª Reis. Não é livro profético, é histórico. Tá? E ali nós temos que ver quando é palavra do Criador por meio do profeta. Vou falar o porquê depois. Mas veja bem, muitos são chamados, nós estamos anunciando, tem vários irmãos anunciando. Isso. Muitos ouvem, o que eles falam? Prefiro ir para o templo. Deixa aqui, isso aí causar deixa problema. lá, né? Não quero confusão não. Então muitos estão sendo chamados, irmãos. Mas poucos vão querer anunciar a verdade. Poucos, irmão. Porque é causar problema mesmo. Você anunciar a verdade hoje é causar problema. Então poucos vão querer. E porque a pessoa... Agora ele vai levantar verdadeiros profetas que não vão se calar. E vão dar ofertas em justiça. Não está falando lá desde de Malaquias, fala? E vão me dar ofertas em justiça. Ou seja, irmãos... Quando nós estamos anunciando essa palavra verdadeira, nós estamos oferecendo injustiça, ou seja, nós estamos fazendo jus à oferta do Salvador na cruz, a oferenda dele na cruz, que foi uma vez só. Nós estamos justificando, ou seja, nós estamos fazendo justo o que ele passou. Porque muitos hoje estão enganando, muitos hoje não estão fazendo jus ou justo ao que ele passou lá na cruz no madeiro. É só isso. É muito simples a palavra. Mas o Pai deu conhecimento aos pequeninos. E que os grandes, os sábios, vão ficar... Hoje, irmãos, os ditos aí da teologia, estudados, eles não aguentam no argumento conosco, porque uma coisa é fato. E como tem evangélico que fala que nós não sabemos de nada? Então, mas não é pequenino? Então, por que ele não vem aqui? Não está aberto o programa? Irmão, não está aberto o programa aqui? Por que ele não vem aqui, abre a Bíblia e prova que nós não sabemos nada? Por que ele não prova isso? Aí que eu falo. Falar é fácil, irmão, agora provar. Aí que eu falo. A gente não sabe de nada. E nós somos pequeninos, não é? Mas a Bíblia fala que Deus dá entendimento aos pequeninos. Exatamente. Então eu quero ser pequenino sempre. Eu gostaria que esse irmão que fala assim, vocês não sabem de nada, tal. Irmão, ser pequenino sempre. E vamos te tratar muito bem. Vem aqui no programa, abre a Bíblia e prova que nós não sabemos de nada. Sem acusações, tá? Preferência, sem acusações do... Não, mas prova que nós não sabemos de nada. Entendeu, irmão? Isso aí, essas passagens que eu fico assim, mas rapaz, como é que contradiz desse jeito? A Bíblia fala que Deus vai dar entendimento aos pequeninos. Aí, de repente, não estou falando só de nós, que tem muita gente pregando, os pequeninos, cara. Não é grandão teórico. Verdadeiros pequeninos.
Então tá se cumprindo o que a Bíblia está falando. Só que as pessoas falam, não, esses aí não sabem de nada. Ué, não sabe? não dá para entender. Se não tiver um diploma de teologia, as pessoas não acreditam, eu acho. Irmãos, esses caras de diploma de teologia, eles nem vêm pro debate. Porque eles sabem que não tem... Contra fato, irmão, não tem argumento. E quanto mais eles vêm pro debate, mais nós vamos mostrar para as pessoas esses detalhes na Escritura. Quanto mais eles falam, nós vamos mostrar esses detalhes às pessoas. E muitos, alguns, porque muitos são chamados, poucos escolhidos, alguns vão perceber a mentira e vão começar a dar justiça ao nome do Pai e anunciar a verdade. Outra passagem, para encerrar, 22:18, dessa passagem de Apocalipse, tá? 22:18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Qual livro? Bíblia? Não. Quando o Apocalipse foi escrito, não tinha juntado a Bíblia? Então não pode ser a Bíblia. É. Deste livro, Apocalipse. É claro que a gente não pode acrescentar, porque isso já vinha sendo acrescentado. O próprio o Criador denunciou por meio do profeta Jeremias que os escribas estavam usando falsa pena. Entendeu? O próprio Criador já falou que foi muita coisa manipulada. Mas só que, veja bem, a palavra diz que nós temos a mente de Cristo e nós vamos saber observar o que é do Salvador, que não é. Ou seja, o que nós fazemos hoje para saber se uma palavra está correta ou não? Se está adulterada ou não? Vamos olhar o exemplo de Jesus. Não é ele? O testemunho dele que tem que ser a luz de toda a profecia? Ele é o caminho. Vamos ver o que ele fez e vamos ver se está batendo. É tão simples, ó. Jesus, desde criança, trabalhou, né? Vamos pegar pesado um pouquinho. Não tem pastores hoje que não quer trabalhar. Ué, por não serve Jesus trabalhar? Só por, bem colocado, Rui. Só por aí as pessoas já deviam analisar. Alguns, porque tem pastores que mesmo enganando as pessoas Eu trabalham. fiquei sabendo que tem um de Novo Olímpico que diz que não pode trabalhar, né? Que senão... Deus tirar a vida dele. Né? Gente, é um absurdo isso aí. Absurdo. Ó, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Aqui no caso não é Jerusalém física, mas a nova. Que estão escritas nesse livro. Nesse livro está falando de Nova Jerusalém. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Para finalizarmos, veja bem. Olha só. Lembra que nós falamos que nós temos que ver o que o Salvador falou, o que o Criador falou? Aí talvez a pessoa pergunte, mas peraí, mas como é que eu vou saber por que ele falou? Ou seja, como é que eu sei? Jesus falou através de quem? Profetas. Né? Hebreus 1. Hebreus 1, vamos ler do versículo 1. Vamos ver aqui com quem o Pai falou. Está escrito aqui. Olha só. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha, irmão, concluindo aquilo que a gente está cansado de falar aqui. O Pai falou com os reis por meio dos profetas. Davi foi profeta, é uma sombra de nós hoje. Todos nós somos profetas hoje, mas o Pai não falou diretamente com ele. Ele falou algumas coisas inspiradas, beleza, não vou falar porque está lá no Antigo Testamento, né? Não vou ser contra isso. Agora, quando o Pai ia falar com o rei, ele assumiu o reinado, era uma sombra. Ele falava por meio dos profetas. Tá? Então olha só, só se essa aqui estiver errado, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então o Pai falou conosco por meio dos profetas e por meio do Filho. Lembra que o Salvador assumiu esse sacerdócio? Sim. Entendeu? Lembra que nós falamos, está lá em Hebreus 7 também? Né? Tá aqui, em Hebreus 7, na verdade? Daqui a pouco eles confirmam pra gente. Confirma, na verdade? Então olha só, lembra que nós falamos assim, o irmão ali me questionou aquele dia, então você só acredita se tiver o assim diz o Senhor? Não, só se assim tiver o assim diz o Senhor. Mas se foi falado por meio do profeta, e se foi falado por meio do Salvador. Por exemplo, Daniel não tem o assim diz o Senhor, mas Daniel, ele vai concordar com o testemunho do Salvador e com o Apocalipse. Concordou. Está concordando, não é verdade? Então falou por meio dos profetas, sim. Agora, Salomão foi profeta? Ele era da tribo de Levi? Ou ele foi algum profeta? Não. Salomão foi. Não tem nenhuma passagem da Escritura comprovando. Comprovando que Salomão foi profeta? Não. Tem a passagem aqui da Nova Aliança que Paulo faz menção, lá em Romanos, lá em Atos, né? Lucas faz, Paulo faz menção de que Davi foi um profeta. Só que o profeta por quê? Porque escreveu alguns igual que Salmos, inspirados. Ou seja, ele teve inspiração, assim como você, quando vai fazer um texto hoje, que escreveu um cântico, alguma coisa assim, pode ser inspirado por Deus. Não quer dizer que Deus chegou lá, Agnaldo, escreve aí no papel assim, assim, assim. Não, isso aí já foi. Isso aí era por meio dos profetas. Da tribo de Levi, que tinha que ser levantado profeta. Ou algum profeta a mandado do Pai, do Criador. Que está em consonância com a vida, o testemunho do nosso Salvador, do nosso Messias.
É muito claro isso, irmãos, tá? Você vê, quem era profeta, os religiosos não defendem o tanto que defende quem não foi. Exatamente. Como contava no sistema religioso, o tanto que os líderes e os irmãos da própria igreja defendiam Salomão, rapaz. Mas por que defende tanto Porque Salomão era um cara rico. Por que defende Salomão? Veja bem, o que mais eles estão pregando hoje aí? A avareza, o mercado. Salomão foi um homem rico. Olha Tem que comparação, tudo a ver, né? olha que comparação Jesus, formidável cara, para ele. É Jesus. Aí por que eles não falam do Salvador? Porque o Salvador não tinha onde reclinar na cabeça. Era pobre, nasceu numa manjedoura. Muitos queriam o reinado político e ele não. Ele falou, meu reinado não é dessa terra, é espiritual. E aí? Então quer dizer, vai cair por terra tudo que eles estão defendendo hoje. Compara Jesus Se e for Salomão. com testemunho de Jesus, do Salvador, do Messias, de Yahushua, sei lá como as pessoas chamam, Yeshua. Se for pro testemunho dele, muita coisa que está aí hoje não está batendo. Não está batendo. Pela escritura não está batendo. Pela escritura. Tempo, né? Hã? Nem vai Começando pelos bater. tempos. Nem vai bater, Nem irmão. vai bater. Se você pegar ali o exemplo do Salvador, o que ele pede para fazer, irmão, não tem nada a ver com o que está aí hoje. Aí muitas coisas criaram liturgias, né? É, porque Jesus, quando separou seus discípulos, ele falou, ó, vocês vão, mas não usem nada de ouro, não usem essas coisas de Cintos, riquezas. né? Ouro, isso. nada de luxo. Nada de luxo. E o que mais E tem? hoje, como que é livros hoje? luxuosos, cara. Não que você não tem. Na revista da... Mas que fosse melhor, né? Estão em pra destaque. levar, né? Cira Malafaia está em destaque na revista Forbes. Hoje era pra ser Forbes, diferente, né? Era pra aproveitar o carrão que tem, o tempo que tem, que não trabalha, né? Os que se dizem profeta aí não trabalham, né? Tem alguns que não. Era pra aproveitar e pregar mais, verdade. Mas é mentira, hoje a pregada é muito pouco. Aí E ainda o que perguntam, leva Mas, é irmão, mentira. para pregar a verdade, teria que pregar com a vida. Para começar, ele venderia o carrão, que é o dinheiro da igreja, Sim. e distribuía com todos que não tem nenhuma Vai moto. mandar Comprar uma um moto aí. para cada um. Não, depois que todo mundo tiver uma moto, aí todo mundo vai aí que vão. Entendeu? Esse seria até menos mal, se eles fizessem isso. Mas beleza, Verdade? gente. Beleza, Acabou o gente? programa. Acabou o programa, né? Acabou? Grande abraço a todos os irmãos aí, tá? Que está ouvindo aí pela rádio, Cultura FM, tá? Um grande abraço a todos aí de Nova Olímpia e região, tá? E também aos nossos irmãos aí pela internet, tá? Pela internet, grande abraço, que o Pai possa abençoar, iluminar a cada um de nós, né? Cada um de nós, para que nós cheguemos à maturidade espiritual, unidade da fé em nosso Salvador, né? Nosso Messias, Emmanuel, Deus conosco, aquele que deu sua vida por todos nós. Então, grande abraço, Aguinaldo. Olá, pessoal. Um grande abraço. Abraço, Xará, Aguinaldo. Isso. Fica com Deus e abraço a todos os ouvintes do programa Estação Boas Ondas. Grande abraço aí. Um abraço Pode aos falar, irmãos sim. ouvintes, os irmãos internautas que nunca perdem uma programação nossa, né, que estão aí sempre aí dando essa força aí a anunciar a verdade. Ou quem tiver alguma dúvida, procure o César pelas redes sociais, procure eu, o Agnaldo, e nós iremos mostrar na escritura para vocês a verdade. Isso aí. Que a paz seja com todos. Amém. Tá? Que a paz seja com todos, tá? E até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fica na paz. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.